Librianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de dezembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E aconselho vocês também a verem os outros signos do vosso mapa, ou então os signos das leituras dos meses anteriores, porque muitas vezes nós temos aqui leituras que complementam umas às outras, né? Ou seja, às vezes as leituras dos meses anteriores estão aqui complementando uma mensagem com outra. Às vezes a energia reverbera por mais do que um mês, não é? A nossa vida não muda tanto assim. Nem sempre, às vezes, depende dos casos, não muda assim tanto num mês. Por isso depende, cada jornada é uma jornada, e se você sente no seu coração que você precisa de ver as leituras anteriores e dos seus outros signos do seu mapa, muitas vezes tem mensagens para complementar aquilo que você precisa, tá bom? Mas vamos lá. Librianos, mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que nós temos aqui para os librianos, mês de dezembro? 7 de paus, estrela, librianos, rainha de copas, cavaleiro de ouros, três de paus, com a torre no final do deck. Ok. A gente já começa aqui com dois arcanos maiores poderosíssimos, não é? Que é a estrela e a torre. E depois temos uma rainha de copas, um 7 de paus, um 3 de paus e um cavaleiro de ouros. A gente tem aqui todos os naipes, menos o naipes de ar, não é? De espadas, que é aquele que é o vosso elemento. Ou seja, vamos tentar aqui traduzir o que está acontecendo neste momento. Está chegando aqui uma fase de cura e de concretização e recebimento daquilo que você realmente deseja profundamente. Por isso, assim, eu vejo que essa torre, com essa rainha de copas aqui, mostra notícias e situações que vão trazer uma revolução na sua vida, vão trazer o novo, vão trazer o imprevisível. Aí a gente tem o cavaleiro de ouros e o 7 de paus e o 3 de paus. Que aqui me mostra como se você não estivesse completamente aberto ou aberta a essa nova aproximação, esse novo momento. Existem partes de você que se defendem dessa mudança. Apesar de haver um lado seu que deseja isso, existe um outro lado que se defende disso. Faz como se você estivesse vivendo uma dualidade interna. Por isso, esse 7 de paus com esse 3 de paus aqui me fala desse... Olha só para aqui, para a posição desses bastões. É como se tivesse aqui um bastão indo num direcionamento contrário dos outros bastões. E você sente um pouco isso. É como se você não tivesse indo ao encontro de tudo aquilo que você sente que é para você. É como se houvesse ainda uma parte aqui que está fugindo ao seu controle. E eu sinto que você precisa desse controle de uma certa forma. E por isso você acaba limitando e se defendendo daquilo que está aparecendo e surgindo para você. Que esse 3 de paus aqui, ele está me mostrando
A figura, a presença de uma terceira figura. Olha só. Tá vendo aqui tem esses dois bastões e do outro lado tem aqui um terceiro bastão. Aqui nesse deck ele mostra uma presença de uma terceira entidade, uma terceira pessoa, uma terceira força aqui. E isso quer dizer o quê? Tem aqui, para muitas pessoas, a aproximação de um mentor ou de um guia. Tem para umas pessoas a aproximação de alguém no meio de um relacionamento. Existe também para algumas pessoas o surgimento da oportunidade de uma gravidez, por exemplo, a novidade de uma gravidez. Por isso, para pessoas também que estão aqui sozinhas, parece que oportunidades mais do que uma pessoa onde você começa a conhecer, a se deixar levar para essa nova fase que você está passando. Só que ao mesmo tempo que você quer isso, existe um outro lado seu que resiste a isso. Isso é em todas as questões, independentemente de qual seja a fase, qual é o momento da sua vida, todos os librianos estão passando pela mesma dualidade interna, que é, por um lado eu quero isso, mas por outro lado existe uma parte de mim que parece que está se defendendo disso, se defendendo desse momento. Se existe aqui uma experiência que vai te colocar frente a frente com aquilo que você realmente deseja. Aí você vai entender exatamente o que você está manifestando. Isso, eu preciso desenvolver aqui uma clareza maior sobre o que você realmente está co-criando na sua vida. E o que você está realmente colocando em prática. Para onde você está sendo direcionada. Certo. Ok. E qual é o conselho para os librianos? Qual a mensagem que os librianos precisam de compreender nesta fase, neste momento de vida? Qual o direcionamento e os conselhos que eles precisam neste momento de vida? Os librianos, mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 7 de paus? 8 de ouros. O que é a carta da estrela? Pajem de paus. O que é rainha de copas? Rei de espadas. O que é o cavaleiro de ouros? 10 de espadas. O que é o 3 de paus? Os amantes. Com o 4 de espadas no final do deck. Pois é. Engraçado, né, que veio aqui com a carta dos amantes, reforçando aquela ideia que a gente falou agora. Para algumas pessoas, tem aqui o encontro de alguém. Por isso, para aqueles que estão solteiros, pode ser, sim, o surgimento de oportunidades amorosas. Para aqueles que estão no relacionamento, existem aqui possibilidades de avançar, novos passos, né, mais um nível nesse relacionamento. Mas de um modo geral aqui, porque eu não vejo que os librianos não estão numa busca assim tão espiritual aqui neste momento. Esses librianos que eu estou me conectando agora são pessoas que estão tentando entender a sua vida prática, a sua vida material, entender o que eles estão cultivando aqui no físico, no terreno. Pode até ser que tenha aqui alguns de vocês que tenham feito um trabalho, que estão buscando sim e tal, só que neste momento, nessa fase da vida de vocês estão tentando entender a superfície, não é o que está aqui na matéria. Que é, se aquilo que está na matéria não está satisfazendo vocês por completo, não é? Não está deixando vocês explorarem e viverem em abundância no momento presente, então vamos tentar entender o que é também. E eu vejo que para muita gente já houve aqui um trabalho interno muito grande, já houve muita busca,
E ainda assim, não existe uma clareza total sobre o que está acontecendo na matéria. E é isso que está se clarificando agora. O porquê e o que precisa de acontecer para que as coisas se manifestem na matéria do jeito que você precisa. O foco tem sido totalmente desviado do principal. Porque assim, lá está. Vocês têm aqui essa energia disponível para vocês. Vocês têm aqui um monte de oportunidades e possibilidades disponíveis para vocês. E vocês trabalham em função disso, querendo chegar àquele lugar de conquista. Só que, ao mesmo tempo, existe um outro lado de vocês que luta contra isso. Tem um lado lutando a favor e um lado lutando contra. Os seus dois lados, o seu lado feminino e o seu lado masculino, os dois estão lutando em direcionamentos diferentes. E o que a gente tem aqui? O lado feminino, bastante aprofundado e envolvido nas questões espirituais, nas questões lúdicas, mas o lado masculino não está conseguindo acompanhar porque ele não consegue ver isso na prática. Por isso que a gente tem aqui, debaixo do 7 de paus, temos aqui a carta do 8 de ouros, que está falando do quê? Essa necessidade de colocar práticas e rotinas que exercitem aquilo que você precisa. Seja a nível de autoconhecimento, seja a nível de relacionamento interpessoal, seja a nível de conhecimento geral, em todos os níveis, no trabalho em que você está desenvolvendo, se você está fazendo algo que você gosta, você pode estudar mais a fundo aquilo que você está fazendo, ou estudar sobre outras coisas, sobre outras vertentes, outras formas de estudar e trabalhar sobre os assuntos que te interessam, para que você entenda do que você está fugindo de verdade. Existe aqui uma resistência dentro de você ainda. Por isso que debaixo do Cavaleiro de Ouros, né, tem aqui a carta do 10 de espadas. Vocês estão aqui tentando encerrar um ciclo que parece que não encerra. Essa busca de querer estar bem, de querer sentir bem, de querer viver bem. E tem um lado que sabe que isso existe, que sabe que consegue cultivar isso dentro de você. E outro lado que não consegue ver a praticidade disso. Por isso, debaixo da estrela a gente tem aqui um pajem de paus. Esse pajem de paus aqui debaixo da estrela está me falando sobre insights. Está me falando sobre sincronicidades, está me falando sobre mensagens do universo e situações que se apresentam para você ter clareza sobre para onde é que você está indo e o que está acontecendo. Carta da estrela, pajem de paus e a torre, todas elas estão aqui apresentando essa energia de o universo colocando informações e colocando sincronicidades na sua vida para você entender o que está acontecendo, para você ter clareza sobre aquilo que está acontecendo. Embaixo da Rainha de Copas, a gente tem aqui o Rei de Espadas. E esse Rei de Espadas aqui, debaixo da Rainha de Copas, está como se fosse a polaridade, né? A polaridade do seu lado feminino com o masculino. Enquanto o lado feminino, ele está muito no sentir, a sua conexão espiritual, e o seu lado feminino está muito conectado com as suas sensações, com o lado do sentimento, enquanto que a sua conexão masculina, ela está muito mais conectada com o mental. E o mental, ele não está sendo trabalhado devidamente. Você precisa aqui de ter uma abordagem diferente da sua mente, para você entender que tipo de coisas você tem alimentado ela,
O que a sua mente tem se alimentado e que tipo de crenças você ainda continua perpetuando no inconsciente, no subconsciente. Porque depois é que tá a grande questão, né? Por que existe aqui essa divergência entre esses dois lados? Porque apesar do seu lado feminino ter uma conexão espiritual que consegue interpretar os sinais, consegue interpretar a intuição, o seu lado lógico e racional não consegue entender como é que isso funciona ainda. Não consegue compartilhar da completude que é toda essa figura, né? Tanto o lado feminino como o lado masculino. É como se uma coisa existe aqui, outra coisa existe lá. Não existe nada disso de mistura. Não existe isso de, eu sou a energia feminina e a energia masculina simultaneamente. Não. Ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Ou eu tô trabalhando na espiritualidade, ou eu tô trabalhando no físico. Ou eu tô vivendo aqui essa experiência, ou eu tô vivendo aquela. É preto no branco, ou é isso ou é aquilo. E quando a gente começa a se aprofundar na espiritualidade, a gente entende que não é bem assim. Existem várias camadas, várias nuances, várias intensidades diferentes até. E por isso aqui tem esse seu lado prático e lógico, racional, não consegue encontrar uma concordância com o seu lado feminino. Porque falta essa conexão entre os dois lados. Isso aqui, a carta dos amantes, debaixo do 3 de paus. Essa resolução disso que você precisa neste momento pode ser apresentada de várias formas. Uma delas são pessoas e oportunidades românticas ou amigos, não é? Pessoas que você conhece que vão te mostrar o polo oposto daquilo que você precisa. Por isso você vai acabar por começar a atrair pessoas que estão vibrando naquilo que você não está conseguindo ver, vão começar a apresentar comportamentos e situações que existe dentro de você e que você não vê, para que você entenda aquilo que está acontecendo, para que você entenda o que você está realmente refletindo. Pois é. E falo também, né, sobre decisões, sobre aquilo que você decide permitir e que perpetue na sua vida. O que continua, o que não continua, o que fica, o que muda. Isso é muito sobre novidades aqui, só que são novidades que trazem aqui uma certa instabilidade interna. Por quê? Porque vai mexer com aqueles gatilhos mais profundos. Que nem em aquário também, se vocês têm aquário forte no mapa, tem aqui uma mensagem muito parecida, que é você está passando pelo momento onde você se conecta com a sua vulnerabilidade, com o lado vulnerável. É aquilo que te deixa um pouco instável. E por quê? Porque não existe aqui uma segurança total sobre o que você está fazendo e para onde você está indo. Porque você não tem essa segurança total, você acaba se sentindo meio que perdida, né? Sem saber para onde é que você está indo, o que está sendo direcionado, se os insights que você está recebendo são realmente de você, se é do ego, se é do espírito. Existe aqui uma certa confusão nesse sentido. Por quê? Porque não existe aqui uma concordância entre essas duas partes. Não existe uma concordância entre esses dois lados. E depois a gente também tem aqui o 4 de espadas, né? Que mostra você muito num lugar de observação, olhando para a situação, não é? Olhando para aquilo que está acontecendo e não sabe como resolver, porque não entende aquilo que está acontecendo. Isso, né? Você espera. E tudo aquilo que você deseja, em vez de estar acontecendo no presente, parece que está sempre indo para o futuro. Parece que nunca acontece aquilo que você realmente quer, que você realmente deseja. Só que a grande questão aqui é que você não sabe de fato o que você realmente deseja. Existem muitas crenças aqui que ainda estão limitando muito a forma como você está cocriando as coisas.
Existem crenças enraizadas sobre prosperidade e estabilidade que precisam de ser alteradas aqui. Muito bem, ok. Vamos tirar aqui mais umas cartas. O que mais que os librianos precisam de saber para o mês de dezembro? O que mais que os librianos precisam de saber para o mês de dezembro? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que mais os librianos precisam de saber para o mês de dezembro? O que é o 7 de paus com 8 de ouros? Eita, caíram duas. Rainha de ouros com rei de copas. Interessante, hein? O que é a estrela com pajem de paus? O que é a estrela com pajem de paus? Cavaleiro de paus. O que é a rainha de copas com rei de espadas? Nove de copas. O que é o cavaleiro de ouros com 10 de espadas? Louco. E o que é o 3 de paus com os amantes? A morte. Com o mago no final do deck. Uau! Vocês já viram os arcanos maiores que vocês apareceram aqui na leitura? Estrela, torre, os amantes, a morte e o mago. E o louco. Sobre transformação, sobre cura, sobre manifestação, sobre revelação. Tem aqui mudanças muito drásticas querendo se concretizar na sua vida e existe ainda uma certa resistência da sua parte. Por isso, aquilo que está acontecendo agora, nesse mês de dezembro, vem transformar, alquimizar aquilo que é necessário para que você consiga manifestar aquilo que você precisa. Viram que caíram duas cartas, novamente uma energia feminina e outra masculina? Só que dessa vez foi um rei de copas e uma rainha de ouros. Aí a gente vê aqui meio que uma troca, né? Você começa a se envolver mais na prática do amor, na prática diária de se amar de verdade, de cuidar do seu corpo, cuidar da sua rotina, cuidar dos seus pensamentos, cuidar das coisas que você está fazendo. Você começa a colocar mais essa espiritualidade, esse amor em prática, ao invés de ficar tanto aqui e tanto só no sentir, na conexão com a intuição. Passa a ser algo na ação. E com essa rainha de ouros aqui, a gente vê a manifestação, o lado material se manifestando. No momento em que você começa a colocar em prática, aí você começa a ver a materialização de tudo isso. E você começa a entender como é que o jogo funciona aqui. Que depois da estrela, a gente tem aqui um pajem de paus e um cavaleiro de paus embaixo, que é o reforço, né? O reforço dessa ajuda espiritual, desse guia que está te levando a tomar as decisões que você precisa para você se transformar da maneira que você deseja. Porque lá está, né? Apesar da energia que está falando muito sobre o que está acontecendo no superficial, existem aqui camadas muito profundas que estão sendo trabalhadas e não é de agora, já há muito tempo. Só que aqui existe uma busca de querer entender o que está te impedindo de viver aqui e agora aquilo que você deseja. E a única coisa que está te impedindo é essa separação interna que existe entre aquilo que você imagina e aquilo que você vive e faz. É como se, né, o que a gente falou, você coloca uma dedicação do que é espiritual, o que é intuição, e o que é mentores, o que é isso, de um lado, e o que é a rotina diária, o que é a vida cotidiana, o que é o trabalho, o que é o dinheiro em outro lado. São duas coisas completamente diferentes. Você não entende que uma coisa é a extensão da outra. Os dois precisam de estar em concordância, os dois precisam de estar trabalhando juntos. A prática diária de ir moldando a sua mente, moldando
os seus pensamentos, reprogramando diariamente a sua mente para que você consiga concretizar, colocar na matéria aquilo que você precisa. Só que aqui tem outra coisa também que eles estão falando aqui, que é você precisa de se testar, olhar para você. Tenta não olhar muito para aquilo que as outras pessoas estão dizendo e apresentando como soluções daquilo que você precisa para você mudar a sua vida. Tenta olhar um pouco mais para aquilo que a sua intuição está falando. Seja mais independente na sua exploração espiritual e na sua exploração do seu potencial. Mas coloque em prática, não fica só, não deixe que fique só na imaginação e na mente, porque senão aí você não sai do lugar. É preciso colocar em prática, é preciso ter uma rotina. Senão não vai lá. Ok, vamos lá então. Conselho final do Osho. Conselho final do Osho para os librianos em dezembro. Conselho final do Osho para os librianos agora para o mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho final para os librianos, mês de dezembro. Intensidade, página de paus, novamente, né? 2 de espadas, a esquizofrenia. E o enforcado, a nova visão, com a carta da fonte no final do deck, um Ás de paus. Incrível, né? Página de paus 2 vezes aqui e a carta da esquizofrenia. Sabe o que eu sinto aqui? Eu sinto que vocês têm medo da intensidade daquilo que vocês sentem. Vocês têm medo de se envolver demasiado naquilo que vocês têm vindo a intuir e naquilo que vocês têm vindo a receber e canalizar, entender sobre suas questões internas. É quase como se você não quisesse se envolver muito nisso, porque você tem medo de perder o controle. Tem medo de se jogar e se tornar um esquizofrênico. É um medo aqui de aprofundar na espiritualidade e não saber onde é que isso vai te levar. Por isso que está havendo aqui essa separação tão grande entre o que é espiritual e o que é material. E por isso que você sente essa necessidade de entender o que está acontecendo de errado para você não conseguir manifestar aquilo que você precisa no material. E o que é a questão aqui? Nova visão. Você precisa de olhar para as coisas de uma nova forma. Precisa de entender o que está te causando medo, o que está te causando insegurança, o que está te causando receio, do que você está realmente fugindo. O que você está evitando? É preciso você olhar para isso, preciso você olhar para a sua fonte. Olhar para a sua fonte, entender o que você está realmente se permitindo acreditar, o que você está perpetuando na sua energia e na sua força. Só que você só pode fazer isso, só consegue entender isso se você se deixar jogar, se jogar, não é? Em tudo isso que você está sentindo e recebendo, em toda essa loucura que existe dentro de você. Existe aqui um medo tão grande de se perder. Quando você descobrir que não existe diferença entre loucura e lucidez, ai, gente, eu tenho que rir. A verdade é que a gente está tão limitado aqui nesse planeta que a gente nem entende, né? É tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Você tem aqui a faca e o queijo na mão, mas não sabe como cortar o queijo. Por isso o trabalho aqui comece a colocar prática diária para você trabalhar a sua intuição, para você colocar no físico, na prática, na ação, todos os dias. Aquilo que você precisa para redirecionar a sua mente, redirecionar os seus atos, entender o que você está pensando, o que você está se permitindo pensar e acreditar, por quê. Fazer um trabalho diário em relação a isso. Porque quando a gente começa a despertar, a gente acha que agora que eu entendi tudo, agora toda a minha vida vai ser diferente.
a gente não entende que nós estamos aqui sujeitos a um ego que foi programado durante anos a comportar de uma determinada forma. A gente precisa de reprogramar esse ego para ele se alinhar com o espírito, senão as coisas vão continuar na mesma. Aliás, até piora, né? Porque você fica mais sensível e tudo dói ainda mais, é tudo muito mais doloroso. E se você não coloca a responsabilidade de alterar isso, de ir mudando aos poucos e fazendo essa busca, aí só começa a piorar, piorar, piorar. Porque aí a discrepância é cada vez maior, cada vez tem uma discrepância maior entre o que é a sua vida física e o que é a sua vida espiritual. E não é isso que se quer, a gente precisa de ter os dois alinhados. Um trabalha em função do outro, até mesmo porque um é o outro. Não existe separação entre material e espiritual, nós é que achamos que sim. Bom, e o que mais? Qual é que é a mensagem dos anjos do tarô? Mensagem dos anjos do tarô para os librianos. Qual a mensagem dos anjos do tarô para os librianos? Gratidão. Mensagem final dos anjos do tarô para os librianos. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Ups. Eita. Caiu aqui o Ás de Água. E o Rei de Água no final do deck. Que lindo. Eu adoro a carta do Ás de Água, ela é muito fofa. Deixa eu mostrar pra vocês. Água. Aqui. Ás de Água. Essa é a carta e fala: o amor incondicional, a abundância transbordante, a fertilidade do amor. Estou cheio do amor do Espírito e deixo alegremente fluir para os outros, onde fertiliza as sementes da cocriação. O amor me dá esperança, lançando um brilho intenso sobre todas as possibilidades que estão disponíveis para mim. Sou otimista quanto a realizar sonhos. O Espírito inspira-me, guia-me, permitindo iluminar o mais sombrio dos lugares. Lindo, né? Sobre amor próprio, amor incondicional. O Rei de Água diz o seguinte: generoso, diplomático, justo, amável, bom ouvinte, pacificador que não julga, mediador. Eu honro e respeito todos os seres, incluindo-me a mim, e vejo semelhanças que partilhamos e o Espírito que está em todos nós. Ouço outras vozes e misturo-as com o meu discernimento antes de formar uma opinião, antes de tomar uma decisão ou de agir. Conduzo amável e ternamente os outros para longe do medo e das divisões, em direção à colaboração harmoniosa. E olha que interessante, né? Ele está falando aqui: ouço outras vozes e eu misturo-as com o meu discernimento antes de formar uma opinião. Tá vendo? É muito sobre aquela separação que você tinha, que você ainda tem, né? Entre esse lado espiritual e emocional e o lado racional e prático. Por isso aqui você precisa de fazer uma fusão entre os dois. Enfim, mas é isso, meus amores. Antes da gente terminar aqui, queria só deixar aqui o recado para vocês, que no próximo mês a gente vai fazer aqui uma leitura especial para o ano de 2025. Eu vou contar com vocês aqui. Tem também o nosso site novo, se vocês não conhecem ainda, que tá lá todos os nossos produtos, o livro, as consultorias, o nosso curso, o Método 369. Corre lá porque tá incrível. E não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever. E a gente se vê então no próximo mês, tá bom? Um beijo no coração.